E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thaís, faço nono período da Faculdade de Psicologia e hoje vamos para mais um vídeo da série Descomplicando Transtornos, então vem comigo pra gente conversar. E hoje a gente vai falar sobre toque. Certamente você já deve ter ouvido falar de pessoas que lavam demais as mãos ou perdem muito tempo fazendo a limpeza da casa, verificam as portas, as janelas, vê se o fogão está desligado. Enfim, esses comportamentos são acompanhados de muita angústia e medo que aconteçam desgraças, como por exemplo incendiar a casa por conta do gás, ou então usar o banheiro público, ou levar doença para dentro de casa. São medos assim que fazem com que essas pessoas tenham esses comportamentos. E isso é uma condição muito conhecida chamada TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes, esses sintomas são leves. Isso quer dizer que a pessoa consegue levar uma vida normal, consegue ter relacionamentos, ser bom academicamente, nas suas relações familiares, tudo isso. Mas não é raro os sintomas serem graves ou até mesmo incapacitantes. Calcula-se que cerca de 10% dos indivíduos sejam incapacitantes, que não conseguem ter uma carreira, não conseguem se relacionar com as pessoas e não conseguem também ter uma vida acadêmica. Os indivíduos que têm TOC, eles se tornam muito dependentes de seus familiares. Então, além dele ser um transtorno importante, não só pela sua gravidade, como também pelo sofrimento que causa para o indivíduo e para a família, ele também acomete muitos jovens, né? E não raro crianças também. Ele começa precocemente, antes dos 10 anos, e a sua maioria é meninos, mas na vida adulta pode vir acarretar tanto homens quanto mulheres na mesma proporção. Então os sintomas, eles começam cedo, né? Na adolescência, com menos frequência após os 18 ou 20 anos, ou especialmente depois dos 40. O início, em geral, dos sintomas é insidioso, é quase imperceptível, né? Muito raro que os sintomas desapareçam e não voltem nunca mais. O que acontece são flutuações. Alguns períodos da vida eles aumentam de intensidade e em outros quase desaparecem ou até somem por completo. Mas o psicólogo, quando está tratando do paciente, ele sempre alerta de ter uma recaída. Ele pode ter diminuindo os sintomas, né? Não existe cura, porque não sabemos também a causa, né? A cura seria possível se a gente pudesse remover a causa, né? Mas como a gente não sabe a causa em si, como se fosse tipo uma doença específica que é causada por uma bactéria específica, né? O TOC ele não tem uma causa definida. O problema do TOC muitas vezes se agrava porque, embora tenha indivíduos que já tenham um comprometimento muito grande da vida, só são tratados depois, né? Nunca foram diagnosticados e tratados por profissionais de saúde. E talvez um grande número desconheça o fato também de ser portador de uma condição, né, para a qual existe tratamento. Então, muitas vezes aqueles que buscam ajuda depois de muito tempo, depois realmente de ter já causado muitos danos na sua vida cotidiana. Existem alguns transtornos em que o TOC se assemelha, e eu queria citar alguns deles para vocês, né, como a tricotilomania, que é a de arrancar os cabelos. Tem também o transtorno de escoriação, que é você se beliscar compulsivamente. Tem o transtorno dismórfico corporal, que é uma preocupação doentia com um possível defeito na aparência. Existe o transtorno de acumulação, que é a dificuldade de descartar objetos que não têm mais utilidade. E esse último transtorno de acumulação, ele até pouco tempo era considerado um sintoma e uma das formas ou dimensões do TOC, mas atualmente é visto como um transtorno separado do TOC. Uma coisa importante para falar sobre o TOC é que é um transtorno no qual estão presentes alterações nos pensamentos, que são as obsessões, no comportamento, que são as compulsões ou rituais e evitações, e emocionais, que é a ansiedade e medo. Eu vou falar um pouquinho a diferença sobre obsessão e compulsão, porque eu acredito que a gente confunde muito uma coisa com a outra. Eu mesmo, quando eu estava estudando, eu confundia, eu tive que anotar detalhe por detalhe a diferença de cada um.
Então, as obsessões, elas são pensamentos, são impulsos ou imagens que invadem a mente de forma recorrente e persistente. Então, são experimentados como intrusivos. Não é nada agradável esses pensamentos, são indesejados e, na maioria dos indivíduos, causam ansiedade acentuada ou sofrimento. Não são pensamentos que trazem prazer ao indivíduo. Já as compulsões ou rituais são popularmente conhecidos como manias e trata-se de comportamentos repetitivos, como lavar as mãos, organizar, verificar, ou então atos mentais, que é rezar, contar. Então o indivíduo se sente compelido a executar. Ele tem aquele pensamento tipo, tenho que fazer isso para que eu consiga parar esses pensamentos. Eu vou deixar um gráfico para vocês do lado sobre como acontece, porque é muito fácil você identificar as situações ativadoras disso. Então, ele é previsível, porque o toque ele começa pelo pensamento. Então, vamos dizer, ele vai para uma situação ativadora, que seja um local, seja um objeto, seja uma pessoa. E aí vem um pensamento intrusivo, que são as obsessões. Então, nessa interpretação errada que ele faz, como sendo importante ou então ameaçadora, né? Porque o indivíduo com toque, ele tem medo que uma desgraça aconteça, ou então ele aumenta demais a responsabilidade da situação, enfim. E aí vem aquele desconforto emocional, vem medo, vem culpa. E aí é quando vem as compulsões, né? Vem os comportamentos para tentar evitar aquilo. Aí, ou ele verifica várias vezes, né? Vamos dizer, se a porta, ele tem medo do carro ser roubado. E aí ele verifica várias vezes se a porta do carro está fechada. Tipo, esse sintoma, ele tem que ser algo que abale o seu dia a dia. Não é verificar uma vez, ele verifica isso várias vezes durante o dia. Então, ele começa a ter esses comportamentos, ele começa a ter comportamentos de evitação. E é exatamente uma evitação. Elas são atos voluntários destinados a impedir contato direto ou imaginário com pessoas, objetos, locais, pensamentos, que são considerados, são percebidos como perigosos e indesejados ou indesejados e que despertam as obsessões. Alguns exemplos de objetos e locais são corrimão, botão de elevador, interruptores, ou então banheiros públicos, hospitais, clínicas. Um exemplo de pessoas, né? De pessoas que a pessoa percebe como perigoso ou indesejado, são mendigos, pessoas que têm algum ferimento curativo aparente. Então, é assim que funcionam as evitações no toque. Uma coisa importante que me perguntaram foi sobre se o toque ele gera entorpecimento emocional, né? O entorpecimento emocional, ela tem a ver com uma estratégia emocional de minorizar o sofrimento. O toque, de fato, ele tem as evitações, mas ele não tem entorpecimento emocional. O entorpecimento emocional faz parte do transtorno de estresse pós-traumático, porque ele é um mecanismo psicológico usado para escapar do terror, do pânico e da revivência do trauma. O problema é que o paciente, com esse entorpecimento emocional, ele começa a ficar muito indiferente às coisas. Então ele perde o prazer nas coisas que ele fazia, fazer viagem, ficar com os amigos, ouvir música. Eles passam a ter dificuldade de rir, de chorar, de amar, de ter ternura, compadecer-se, sentir atração sexual. Então eles parecem mortos para a vida, isolando-se assim dos amigos, dos familiares. Então o toque não tem esse entorpecimento emocional, o que ele tem são evitações, neutralizar. Falei sobre neutralizações, que são atos também, geralmente mentais, destinados a diminuir o medo e a ansiedade. O indivíduo com toque vai estar sempre querendo diminuir seu medo, sua ansiedade, com aquela situação que ativa a sua obsessão, fazendo com que ele tenha compulsão, e aí isso tudo é um ciclo que ele fica. Então é muito importante vocês, se vocês perceberem alguma coisa, estiverem desconfiados de algo, não façam um autodiagnóstico, procurem ajuda psicológica,
É importante entender que não é só porque eu gosto de organizar as coisas. Eu sei que vocês às vezes escutam sobre sintomas, né? E vocês ficam tipo, eita, eu tenho isso, eu tenho aquilo, será que eu tenho transtorno? Não é tão fácil assim. Não é assim que se adquire um diagnóstico, né? Você tem que ir para um profissional de saúde, você tem que ir para um psicólogo, você tem que ir para um psiquiatra. Então, e para que seja diagnosticado o transtorno, esses sintomas devem tomar um tempo considerável do indivíduo, mais de 1 hora por dia, ou causar sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida da pessoa. Então, o ideal é não buscar ajuda apenas quando os sintomas estiverem graves e atrapalhando a vida totalmente do indivíduo, e sim assim que perceber os sintomas, para que tenha o tratamento adequado. O TOC tem tratamento, você com tratamento adequado consegue viver, consegue se relacionar. Outra coisa importante é que o TOC ele pode apresentar outros sintomas, outros transtornos psiquiátricos, melhor dizendo. É uma condição chamada comorbidade, tá? Os transtornos psiquiátricos, eles têm dessas. Eles podem ter o TOC, mas ele também pode desenvolver uma depressão por conta do TOC. Pode desenvolver transtorno de ansiedade, ele pode ter pânico, pode ter fobias, uma ansiedade generalizada, transtorno de tics, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade e entre outros também. Então busquem tratamento, não tenham medo de medicação. Medicação está aí para ser usada sabiamente, é prescrita por um médico. Então os medicamentos não causam dependência, mas podem produzir uma reação de retirada, né? Tem um medicamento específico que ele tem sintomas desagradáveis quando ele é retirado abruptamente para 1 a 2 dias, mas que se resolve depois de alguns dias. Então é muito importante vocês estarem fazendo terapia, estarem em contato também com o psiquiatra, que é quem prescreve a medicação, porque o alívio proporcionado pelo uso de medicamentos, além de reduzir a ansiedade e o desconforto, melhora a qualidade de vida dos pacientes e a adesão aos exercícios que seu terapeuta passar. Quem é da área de psicologia, é importante entender que os psicofármacos, os antiobsessivos, a TCC, eles são uma alternativa preferencial em pacientes cujos os sintomas são muito graves ou incapacitantes e cujas rotinas de vida ou relações interpessoais estejam muito comprometidas. Então é importante que a gente indique um psiquiatra, o psiquiatra vai receitar um antiobsessivo, e aí quando o paciente estiver ali, vamos dizer, estabilizado, e aí ele estiver mais aberto a fazer os exercícios que os psicólogos mandam, para ir contra, né, essa mania de fazer rituais, né, se abster da execução de rituais realizados, ou o exercício de se expor a situações evitadas, né, para que ele consiga enfrentar e consiga ali agir independente daquilo, né. A TCC tem muito essa visão de você ser seu próprio terapeuta, né, ela ensina o paciente a ser seu próprio terapeuta. Então, é isso que eu tenho a trazer para vocês sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu espero que tenha aprofundado mais o assunto e eu espero vocês no próximo vídeo, que vai ser sobre TDAH, tá? A gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre o TDAH. E o livro que eu usei aqui para trazer para vocês sobre TOC foi Vencendo o Transtorno Obsessivo Compulsivo. Ele é um livro ótimo, ele explica minuciosamente o transtorno, causa, medicação e tudo isso, tá? Ele fala sobre possíveis causas psicológicas, possíveis causas cerebrais, então é bem interessante. Vou deixar a foto dele aqui e eu tenho um PDF dele, caso você se interesse, é só falar comigo no meu Instagram. E eu vou deixar o link sobre o artigo que fala do entorpecimento emocional, que é causado um transtorno de estresse pós-traumático, beleza? E é isso, curte, comenta, compartilha aqui no vídeo, porque ajuda demais o meu trabalho aqui na internet. Me segue lá no Instagram. E é isso, um beijo e até mais!